quais são os principais elementos que um vendedor precisa se atentar para construir uma carreira de sucesso? Olha aí a pergunta de $1 milhão, né? Eu adoraria responder essa pergunta em 30, 40 segundos para que a gente fizesse uma edição e publicasse lá nos Reels do Instagram, nos Shorts do YouTube e a gente ia ficar famoso junto, né? A gente ia ficar milionário junto. Mas infelizmente vai precisar um pouquinho mais de tempo para a gente destrinchar isso no detalhe. Mas quem ficar até o final pode ficar tranquilo que a gente vai trazer cada um desses elementos de uma forma bastante prática, um playbook claro do que fazer, tá? Mas os 3 elementos que eu vou trazer aqui nessa resposta, que depois a gente pode discutir com um pouquinho mais de calma, são: primeira coisa que o profissional de vendas tem que fazer, entender para onde a área comercial está indo e que impactos isso vai gerar na carreira dele, que impacto isso vai gerar nas posições, nas cadeiras de vendas e marketing, principalmente de vendas, né? Mas aí você fala como uma forma geral. Numa forma geral. Acho que o profissional precisa entender para onde a área está indo e que impactos isso vai ter para ele. Tá. Segundo elemento que o profissional precisa atentar, quais são os comportamentos, as habilidades comportamentais que ele precisa ter para ser um profissional de alta performance. E terceiro, eu acho que o profissional precisa entender, precisa pensar na carreira como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Então ele precisa entender que pedras que ele vai encontrar no caminho e que ele não pode tropeçar para construir uma carreira que seja uma maratona. Porque vai aparecer algumas propostas interessantes, vai aparecer coisas que ele precisa decidir no curto prazo, e se ele não tiver uma reflexão, um planejamento de carreira claro, talvez ele não tome a melhor decisão. Então, acho que esses 3 elementos são fundamentais para ter uma carreira de sucesso em vendas. Legal. A gente vai ter bastante espaço aqui para falar da parte de comportamento, para falar de outros assuntos, mas eu queria entender a tua visão com relação a enxergar para onde o departamento comercial está indo, né? Cara, conta um pouquinho dessa visão que você trouxe pra gente. Beleza. Eu acho que só antes de eu responder essa pergunta, eu queria fazer 2 acordos aqui, 2 combinados com a nossa audiência para não ficar confusa a minha comunicação, tá? Então, assim, primeiro combinado é: sempre que eu falar de área comercial, eu estou falando de vendas e marketing, que são as 2 disciplinas que estão abaixo do ecossistema comercial. Quando eu quiser falar só de vendas, eu vou falar vendas. Quando eu quiser falar só de marketing, eu vou falar marketing. Então, sempre que eu falar comercial, entenda-se vendas e marketing, tá bom? Esse é o primeiro acordo. E o segundo acordo, muito importante, e acho que o podcast de vocês já traz essa retórica, o próprio título traz esse elemento, né? A gente precisa virar a página de que vendas é relacionamento, é simpatia, é comunicação. Isso já foi. Eu não vou abordar esse tema, esse já ficou para trás. Então, a próxima página é entender que vendas virou ciência. Vendas virou dado. Vendas virou processo. Vendas virou sistema. Então, sempre que a gente falar de área comercial, a gente tem que pensar em funil de vendas. Tá. Obrigatoriamente, a gente precisa ter um drive mental de pensar em funil de vendas. E quando a gente pensa no funil, antigamente, ele era todo trabalhado pelo cara de vendas. Era o cara de vendas que ia lá, batia na porta do cliente, entregava um cartão, fazia um cold call, ele fazia todo o processo. E não tem sido mais assim, e não vai ser mais assim. Então, o que a gente tem percebido é que marketing tem penetrado cada vez mais no funil de vendas e tem exprimido vendas lá no fundo do funil. Então, aqui a gente tem um elemento muito importante que a gente precisa se atentar. E tem estudos que nos mostram o porquê disso, né? Tem estudos que falam que para um cliente, para um consumidor, despertar o interesse pelo teu produto ou levantar a mão para uma proposta, ele precisa ser impactado de 7 a 10 vezes pela tua marca. Isso não é pouco marketing, isso é muito marketing. Nos dias atuais, que a gente tem muito canal de comunicação, tem muita empresa, tem muita competição, eu diria que é muito mais 10 vezes do que 7 vezes, né? Então a gente impacta a primeira vez através de um conteúdo, quem sabe um podcast aqui, como nós estamos fazendo, a segunda vez através de mídia paga, a terceira vez através de relações públicas e assim por diante. Então o profissional de vendas, ele precisa perceber que vendas está penetrando cada vez mais no funil. Tá bom, percebi isso, Maurício, mas como que eu me adapto a esse movimento? E aí eu acho que tem 2 coisas muito importantes que o profissional de vendas precisa fazer. A primeira e mais óbvia, entender de marketing. Não sei se eu estou falando uma novidade aqui para muita gente, mas o topo e o meio do funil falam muito de marketing. Então eu, como profissional de vendas, se eu quero aumentar a minha empregabilidade futura, eu preciso obrigatoriamente entender de marketing. E é interessante você trazer isso, porque na semana passada... Acabou de falar isso. O episódio que a gente gravou com o Flávio, né? A gente falou sobre
engajamento dentro do processo comercial, né? Como tá cada vez... Assim, como o vendedor precisa cada vez mais do auxílio do marketing, para ele não ter que engajar 100% o cliente, né? E você acabou de trazer a importância do vendedor, né, entender de marketing ali, cruzou certinho, né? Não fui combinado, hein? Não fui combinado, hein? Não é? Para ver que realmente é uma tendência, né? Sim. Então, se mais de uma pessoa tá falando, então essa é uma tendência muito clara. E assim, a gente tá aqui para falar de vendedores, mas se a gente estivesse aqui para falar de profissionais de marketing, eu daria exatamente o mesmo conselho. Tem que entender como o produto é vendido, O que acontece com o lead quando você entrega ele pro cara de vendas? Como funciona a conversão, né? Então, o funil hoje ele é marketing e vendas. Então, esse conhecimento ele tem que ser dobrado, porque lá na frente ele vai ser cada vez mais exigido, né? O profissional não vai poder ter 100% de habilidade em vendas, 100% de habilidade em marketing, ele vai ter que ter 50% de habilidade em marketing, 50% em vendas. Então, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento que o profissional de vendas precisa se atentar para se adequar a esse novo movimento da área comercial é que o mundo do trabalho, ele virou um mundo de sistematização, de informatização, de processo. Então, assim como a gente falou no começo da resposta, ali em cima, né? A área de vendas não é diferente. A área de vendas está indo para esse caminho. Então, o profissional de vendas, ele precisa desenvolver o pensamento sistêmico. Ele precisa desenvolver a habilidade de pensar sistematicamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o vendedor, ele vai estar sempre tendo que pensar, como que eu atendo o meu cliente melhor, diminuindo o custo para a minha empresa, sendo mais eficiente no meu processo e no processo do meu cliente. Ele vai ter que pensar sistematicamente na venda dele. E aí na For Sales a gente traz um conceito aqui um pouco diferente do que o mercado costuma trazer, e aí eu fecho minha resposta aqui para vocês também poderem complementar. O mercado fala muito que o vendedor do futuro é o vendedor consultivo. A gente na For Sales entende que o vendedor do futuro é o vendedor conjuntural. O que é o vendedor conjuntural? É exatamente esse vendedor que usa do pensamento sistêmico para ter o melhor resultado. Então é aquele camarada que ele vai entender exatamente os canais de venda da empresa que ele trabalha e a política de preço por canal da empresa que ele trabalha. Ele vai entender exatamente quem são os clientes da carteira dele e quais são as dores daqueles clientes da carteira dele. E por fim, ele vai entender exatamente quais são os OKRs da empresa que ele trabalha de médio e longo prazo. E sempre que ele for fazer uma venda, ele vai triangular esses três aspectos para entender se é uma boa venda ou se não é uma boa venda. E muitas vezes uma boa venda pode ser uma venda sem lucro, porque ele pode olhar para a venda e dizer assim, poxa, eu estou dentro da estratégia de canal, eu estou dentro da política de preço, eu estou acertando na veia a necessidade de um cliente A extremamente importante para a empresa e eu estou diminuindo o tempo que a empresa vai levar para chegar nos objetivos dela de médio e longo prazo. Esse é o vendedor que vai prosperar no futuro. É que tiver essa cabeça menos focada no seu resultado e mais focada no resultado de todo mundo que participa do processo. Cliente, empresa, ele. Então, esse pensamento sistêmico é extremamente importante. Mas você acha que essa visão sistêmica, ela é uma visão que vai perdurar sobre todos os mercados? Ou talvez um mercado de uma venda mais complexa, uma venda B2B, é mais propenso para um vendedor conjectural, é isso? Conjuntural. Conjuntural. Esse vendedor conjuntural vai estar mais no B2B complexo ou não? Você acha que, por exemplo, preciso comprar um carro, trocar meu carro. Você acha que esse vendedor que vai me atender, ele vai estar dentro dessa forma de enxergar, dessa nova forma de enxergar? Eu acho que tem segmentos que vão exigir mais, segmentos que vão exigir menos, naturalmente. Mas eu acho que todo vendedor vai precisar ir para esse caminho. Até porque o consumidor está cada vez mais informado e cada vez mais exigente. Ele também ele não é convencido mais só pela conversa ou só pela simpatia, né? Ele precisa de dados, ele precisa confiar no processo da venda, ele precisa confiar no processo do pós-venda. Então, a gente saber apresentar isso, a gente saber triangular tudo isso de uma forma muito sistêmica, leva segurança para o processo de venda também. Então, independente de onde você estiver, você falou, por exemplo, da venda B2B. A venda B2B é a venda com um ciclo muitas vezes, com o maior ciclo de venda. Então, a gente tem muitas interfaces com o cliente até a gente conseguir converter. Quanto mais sistêmico a gente for em entender como a gente pode somar essas interfaces e entender a evolução do processo, melhor, né? A gente, no podcast do Raise the Bar, a gente entrevistou a CMO da TOTUS agora na última semana. Muito bom, cara. E ela falou que até converter, o cliente da TOTUS é impactado 24 vezes
pela TOTVS até ele converter. Se ele não sistematizar isso, se o vendedor não sistematizar, não tabular, não entender aonde teve mais resultado, aonde teve menos, aonde estava quente, aonde esfriou. Quais foram os canais, né? Porque nesse caso não é um canal, né? São vários canais. Então esse pensamento sistêmico ele vai ser fundamental para o profissional de vendas do futuro. Mas aí a gente entra um pouco em choque, né? Porque se você parar para ver, você começou a tua resposta falando assim, pô, mas a gente não é, vendas não é mais arte, já foi no passado, né? Eu converso com meu avô, hoje com 80 e alguma coisa, ele que, putz, construiu tudo que construiu vendendo, sendo representante comercial. Ele falava muito isso pra mim, não, vender uma arte e eu quero ser o Picasso, né? É óbvio que de uma forma brincando e tal, mas eu vi meu avô vender e... O cara era bom. E de fato, ficava pau a pau ali com o Léo. Mas, hoje eu tenho uma outra visão. É uma visão que eu não consigo nem falar pra ele, porque ele não consegue enxergar isso, né? Ele acabou se aposentando com o advento da internet. Ele começou a competir com o Mercado Livre, e aí... Como é que a gente faz? Pô, a gente tem uma geração, inclusive uma geração ativa. Tô falando do meu avô, porque é um exemplo de vida pra mim, mas a gente tem uma geração ativa, e muitos dos nossos ouvintes, inclusive, são dessa geração, de que fala que o relacionamento é importante, porque vendas é relacionamento. A gente já entrevistou muita gente aqui, né, que defendia essa bandeira do vendas é relacionamento. Eu concordo muito com você, porque até eu sou mais analítico do que o Dani, então eu olho muito para dado, eu olho muito para... Meu CRM é impecável, então... Como é que a gente faz essa... A gente tá falando de carreira, a gente tá falando de futuro, mas como é que a gente faz pro amigo ouvinte de repente não entrar em choque do tipo, putz, mas e o relacionamento e tudo mais? Veja bem, eu não tô falando aqui que o relacionamento não vai ser mais importante, continua sendo importante, a habilidade interpessoal, a gente vai falar aqui, o meu segundo elemento foi as habilidades comportamentais que o vendedor precisa ter para ter alta performance. A gente vai falar disso na sequência. Então, continua sendo importante. O que eu estou querendo dizer é que só isso não vai mais resolver o jogo como resolvia no passado. Só o comportamento resolvia o jogo no passado. No futuro não vai mais ser só isso que vai resolver o jogo. Porque principalmente do ponto de vista de carreira. Né? Exatamente. Né? Você está apoiado só no resultado e não em toda a parte... estratégica de entendimento de sistema, né? Aí não tem espaço, né? Exatamente. E o Leandro tocou num ponto crucial, assim, Leandro. Acho até que foi bem importante para eu poder ampliar um pouco essa fala, né? Eu não estou dizendo aqui que é fácil criar um pensamento sistêmico, né? Não é. O que eu estou querendo é meu papel como headhunter alertar os profissionais de vendas do que eu tenho visto ser cada vez mais exigido no profissional de vendas. Então, se está sendo cada vez mais exigido, é porque você vai precisar cada vez mais ter. Mas eu não estou dizendo que é fácil desenvolver isso. E aí você fala do seu vô. E eu entendo o porquê que o seu vô tem dificuldade de ter um pensamento sistêmico. Porque ele foi criado, ele foi educado numa era onde não existia informatização das coisas. Onde não existia procedimentalização das coisas. Era muito na conversa, era muito no tete a tete. Quando a gente pega uma geração mais nova, esse camarada ele já nasce com um celular na mão. O que é um celular? É um emaranhado de processo, de sistema. Para me desbloquear a tela, eu clico na tela, aí me pede a senha, eu digito a senha. Não abriu a tela que eu quero, eu deslizo para o lado. Então esse profissional mais novo, ele já vem com o DNA de educação dele voltado para processo, voltado para metas. Então para ele é muito mais fácil. Para o profissional mais antigo, eu concordo que é muito difícil, mas é muito necessário para se manter atual no mercado. E o que você achou desse conteúdo que a gente preparou para você? Se eu te disser que tem muito mais da onde veio esse conteúdo aqui. Exatamente, quero te convidar para assistir ou ouvir o episódio completo, onde a gente fala sobre os desafios da gestão de vendas. Tem um link na descrição desse conteúdo. Agora, se você quer treinar gestão de vendas comigo e com o Daniel Mestre, também tem um link aqui para você conhecer o Gestão de Super Vendedores. E por último, mas não menos importante, tem um link para você conhecer o RD Station CRM. O CRM e que os gestores de alta performance estão usando para poder conduzir as suas equipes comerciais dentro de todo o processo de vendas, para ter uma leitura muito mais informativa e mais real do seu vendedor do que simplesmente eu acho que, penso que. A ferramenta que nós usamos aqui na nossa operação e a gente quer convidar você a utilizar. Tamo junto? Então vai lá, ó.
assiste ou ouve o nosso episódio completo. Se você quiser conhecer o GSV, tem um link aqui para você ver todos os detalhes e, claro, conhecer o RD Station CRM.